Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando, começando mais um episódio, mais uma edição. É mais um podcast Folha de Sumaré. Hoje, quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025, 17 horas e 45 minutos, porque de quarta-feira a gente começa um pouquinho mais cedo, Sam? Beleza? Tá frio lá fora, hein? Rapaz, Nenenzinho de mamãe veio todo protegido hoje, né? De calça, de moletom, todo protegido, que tá muito frio lá fora. Gente, e já deve estar na sua tela a doutora Leila, a psicóloga. A gente vai abordar um tema muito importante, sempre muito importante, a partir de hoje, que é a questão do racismo. A doutora Leila, que também é escritora, falamos dela aqui, de alguns dos livros dela em semanas anteriores, né? E hoje nós começamos um tema muito importante que em algum momento também ela chegou a abordar em um dos livros dela ali, a questão do racismo, essa coisa de uma consciência racial. Então, já aproveito para cumprimentar e mais uma vez agradecer a essa brilhantíssima participação da doutora Leila aqui no podcast Folha de Sumaré. Boa noite, doutora. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar de novo aqui e vamos conversar sobre esse tema tão delicado e importante que é o racismo, né? E estamos aí, vamos em frente. Como é que tá a Americana aí? Tá esse gelo que tá aqui em Sumaré ou tá calor na praia aí? Então, tá um vento frio, desagradável, tá bem chatinho. Bem desagradável mesmo. Para dormir É, tá agradabilíssimo, né? só para dormir que tá bom, É. né? Doutora, assim nós tivemos aquela nas semanas anteriores, né? Aquela, nossa, eu falo que cada bate-papo nosso foi uma sessão, foi uma palestra, foi um esclarecimento, foi muito rico. E hoje aí a gente entra nessa questão que muito me interessa, assim como segundo o IBGE, a maior parte da população, pelo menos 56% entre pardos e pretos, né, interessa a toda essa população, e ainda essa população que a grande maioria não tem consciência do assunto. Até eu, como há pouco tempo, também não tinha noção e a importância desse assunto e desse problema e dessa questão que eu, particularmente, vivo há quase 52 anos. Então, é um tema que a gente vai tratar daqui para frente sob a ótica da pessoa, né, da mulher, do ser humano, Leila Seleguini. Então, para deixar as palavras iniciais para a senhora, a abordagem que a senhora quer traçar aí, nós vamos Tá. trocar ideia, bater esse papo. Bom, a gente tem que começar do fato de que o racismo existe. Não dá para disfarçar e negar, né? É fato, na sociedade brasileira existe racismo. E é bom lembrar que o Brasil é o país que mais tem negros afrodescendentes depois da África. É o único país que tem mais negros do que a África. Então, é considerável, né? Nós temos uma convivência social onde a maioria dos brasileiros é negra. Então, é importante tratar dessa questão no sentido de ser antirracista, né? Então, não é falar do racismo por falar, mas numa postura que é a nossa, que é antirracista, né? Bom, eu acho melhor eu começar do porque, como psicóloga, eu comecei a estudar o racismo. Numa ocasião, há 5 anos atrás, eu estava lá procurando coisas no YouTube e achei lá um site chamado Psicologia Preta. Olha, Nossa, como assim, né? Porque eu me formei em psicologia e fiz pós-graduação em filosofia e psicanálise. E em momento algum foi citado autores negros ou psicologia preta. Então eu fui atrás, eu
comprei um mini curso, né, um curso introdutório na psicologia preta. Falei, deixa eu ver o que, que é isso, né? Foi o psicólogo Lucas Veiga, da Bahia, que estava oferecendo o curso e que eu comprei, né? E eu achei uma coisa muito bacana na descrição da filosofia africana, né? Que ele colocou. A filosofia africana é uma ética do cuidado, uma prática comunitária em torno do bem viver, da relação com a natureza e da sabedoria ancestral. Bem, eu não vou entrar em detalhes do que eles tratam em si da psicologia preta, acho interessante a proposta deles, mas não vou me enveredar por esse caminho. Me pareceu que é uma proposta mais para psicólogos e psicólogas negras atenderem pacientes negros, Uhum. Perfeito. tá? Eu tenho já uma visão mais aberta em relação a isso, mas eu considero a ideia deles. O que ficou para mim desse curso foram as referências bibliográficas. Ele deu um monte de referência, sites, livros, escritos, avulsos, muito, muito material. E eu mergulhei nisso. E isso fez toda a diferença na minha vida. Estudar sobre a africanidade no Brasil, a afrodescendência, foi muito importante, me gerou uma outra visão sobre o povo negro, o povo afrodescendente brasileiro, que eu nunca tive oportunidade de conhecer na faculdade. E nesses estudos eu descobri que um dos primeiros psiquiatras do Brasil, o Juliano Medeiros, em 1900, introduziu a psicanálise no manicômio para proporcionar um tratamento mais humanizado para os pacientes. Aham. Descobri que em 1940, Virgínia Bicudo foi a primeira pessoa a ser analisada no Brasil. Uma psicanalista alemã veio para cá em 1910, ela passou pelo processo de análise, foi para a Europa, estudou psicanálise e trouxe a psicanálise para o Brasil. E escreveu uma tese falando sobre a questão racial. Negras, o psiquiatra negro, a psicanalista negra, Olha. enfim. E eu nunca tive acesso, né, a essas informações. Então, é o apagamento das atividades, da intelectualidade negra, Aham. Que né? sempre ficou destinado ali à Europa, né? Ao Ocidente, né? E aos brancos, E aos né? brancos, Então, a principalmente, né? referência que chegou enquanto eu estava estudando na faculdade sempre foi de brancos. Não tinha falar referência de pessoas negras brasileiras falando de psicanálise. Então, eu fiquei muito surpresa e, bom, continuando sobre os estudos, né? Eu também aprendi muito com a coleção Sankofa. Você também conhece, né? Fui apresentado a ela por uma pessoa muito bonita e especial, chamada Leila, que me abriu assim um mundo novo. Então, a gente praticamente começou a estudar sobre racismo junto, né? Na mesma época. O que significa Sankofa? É uma palavra africana que é a sabedoria de aprender com o passado para construir o presente e o futuro. Então, é a coisa de você olhar para trás para ver os seus ancestrais, o que aconteceu, como eles viveram, para você viver o presente com essa
conhecimento ancestral e viver um futuro diferente do que os ancestrais viveram, né? Então, eu achei tão bonita essa sabedoria do Sankofa. Então, é resgatar a história e as tradições africanas e afro-brasileiras, para fortalecer a identidade e orgulho dos africanos e afrodescendentes. Então, entender, conhecer a história dos povos antigos africanos faz toda a diferença. Eu Sim. fiquei encantada de saber e pensei, nossa, um afrodescendente que conhecer essa história, a história dos ancestrais, na verdade, né, vai fazer diferença, porque a gente não vê isso no ensino formal da primeira, desde o primeiro ano até o ensino médio, nunca foi ensinado a história dos reinos africanos, dos reis, dos ensinamentos, do conhecimento que É. existe e que foi produzido na África há milhares de anos, né? Então, isso também motivou muito a gente está criando essas falas no podcast para passar um pouco, não é? Do que a gente está aprendendo, né? Porque o estudo não termina, né? Eu acho que mais, não sei se tanto quanto, mas é o fato da senhora, uma mulher branca, tá aí falando sobre o assunto, porque toda vez que uma pessoa negra, um especialista no assunto, ou qualquer pessoa negra que vai falar sobre a questão do racismo, primeiro que a gente tem que estar sempre muito bem sustentado em argumentos, em conhecimento, né? Segundo que do outro lado tem sempre aquela questão, né? Ah, mas é mimimi. Ah, porque tá chorando. Ah, porque tá reclamando. Ou, na maioria das vezes, não acreditam exatamente porque é uma pessoa negra que está falando sobre a sua história, com base, ainda que seja com base nos seus argumentos. Então, tendo a senhora participando desse podcast, contribuindo dessa forma, ajuda muita gente que está do outro lado, que também, que até, de repente, até o momento, a hora que for assistir esse podcast, pensava dessa forma, é mimimi, eles só reclamam, só querem, só falam de questão de preconceito, tudo é contra o negro. Ajuda essas pessoas também a pensarem melhor, né? A Mudar a refletir melhor, consciência. mudar, né? Exatamente. Porque, assim, a questão do racismo não é um problema dos negros, não foram eles que criaram, né? Não foram os afrodescendentes que criaram o racismo, foram os brancos. É fato isso. Nós temos que reconhecer e contribuir, dar a mão e Uhum. caminhar junto para vencer, né? Para desconstruir esse mal que está em toda a sociedade brasileira. E pior, dentro de cada um de nós, Ah, não na é? verdade, começa aí, né, doutora? Começa dentro de cada um de nós, né? É. Tanto o negro como o branco, a gente Uhum. já cresce com essa ideia de diferença, de desigualdade, de um achar que tem uma posição diferente do outro. É. Infelizmente, e eu fui me dar conta disso estudando, porque é difícil a gente sozinho perceber. Eu sempre me achei, eu não sou racista, tá? Tudo bem, mas aí tem situações que você fala coisas que agora eu estou me dando conta. Tem colocações que são colocações racistas. Mas, nossa, eu me achava, né, que eu não era racista. E estou assim, pensando ou falando determinadas coisas que é explícito racismo. Então, De forma ah, inconsciente, né? de Foi uma forma construção, na verdade, foi uma inconsciente. construção, né, doutora? Uma construção o É, racismo, né? por quê? Porque a gente não pode perder de vista que foram 400 anos de escravidão. Então,
Foi um tempo onde só o negro trabalhava. O branco era só, ele era o dono de tudo, ele É, não trabalhava. Então fica essa coisa, né? O negro foi colocado num lugar de só ser trabalhador. E isso a gente vai reproduzindo, né? Mesmo em 2025, essa coisa, essa ideia impregnada na nossa alma, na nossa mente, né? Vai, vai reproduzindo. Então, a ideia é falar sobre racismo para desconstruir esse racista que nos habita, E tá? aí é interessante quando a senhora fala, a gente aprendeu na escola tanta coisa contra o. E não se falava nem não se falava nem continente africano. Agora, de uma década mais ou menos, duas para cá, começou -se a falar em continente africano relacionada ao povo negro, né? Mas nem se falava nisso. E na escola a gente sempre aprendeu que ele era o escravo. Que ele é isso que a senhora acabou de falar, que ele só servia para trabalhar no serviço pesado, que não tinha intelecto, Aham. que nunca teria condições de escrever um livro, de dar uma aula, enfim, ser um engenheiro, e aí vai, né? Aquelas profissões que exigem maior conhecimento, né? E aí quando, claro, a senhora vai chegar aí, mas é para dizer essa necessidade de se ensinar desde o comecinho lá na alfabetização essa história, a história da África e também da cultura afro-brasileira, né, doutora? Sim, sim, para você construir uma imagem positiva dos ancestrais, né? Então, por exemplo, eu sei da minha origem, porque meu pai falava que o avô dele veio da Calábria, que é uma região da Itália. Da parte da minha mãe, a mãe dela falava que tinha uma prima na Itália, né? Enfim, tem aí uma noção de ancestralidade, de origem. Aham. E, bom, e os negros? Como que eles se orientam nessa questão ah, da descendência? Eles vieram da África. Então, conhecer o continente africano, principalmente ah, na antiguidade, toda a riqueza, se apropriar do conhecimento que eles trouxeram, porque eles não ficaram aqui só trabalhando. E nós vamos entrar nesse assunto mais adiante, né? Vamos explorar todo o conhecimento que eles trouxeram. Enfim, se apropriar desse conhecimento é resgatar uma imagem positiva de si mesmo, né, para o negro. Então, acho que isso tudo. Inclusive, eu acho que a semana passada, na outra semana, a gente comentava exatamente sobre isso, sobre qual que é a identidade do povo africano escravizado no Brasil. Na verdade, não tem, né? É, foi se passando através da oralidade, né? Muito, ainda tem se depois que começa a escrever alguma coisa sobre, mas e aí eu dei meu exemplo, né? Para todo mundo, eu sou o Dair Silva Santos, que foi filho da Isabel Silva e do pai João Santos. É essa a única referência que eu tenho, até um bisavô que tinha o nome lá de Prudêncio da Silva. E é isso, se limita Aham. nisso, né? Que são sobrenomes portugueses, né? Sim, mas teve a origem da África, né? Porque a gente Exatamente. tem, eu pesquisei, a gente tem o nome dos países de onde saíram os africanos, né? Então, você tem alguma possibilidade de investigar por Investigar, né? DNA, enfim. Mas basta, eu acho que é importante conhecer a história de todos esses países onde as pessoas foram retiradas de lá, porque são os ancestrais brasileiros, né? Então, Sim, acho que sim. é super válido conhecer a história, né? Podemos ir adiante? Podemos, podemos. Depois a gente retorna, são assuntos que a gente sempre vai retornar. Aham. Teve
uma coisa muito importante que eu encontrei no YouTube, eu, além de livros, eu ouço muita gente no YouTube. E aí eu encontrei o ator Bruno Gagliasso, né? Ele deu Uhum, uma entrevista para um canal da Unicef no Brasil. Eu acho que ele é uma referência de antirracista. Ele adotou duas crianças negras, né? isso. Então, acho que é conhecido de todos, né? E me chamou a atenção que ele dá o depoimento dele, tá? Que ele se enxergou racista após adotar filhos negros. Aquilo que a gente acabou de falar. Sim. A gente é racista e não sabe, a gente se descobre quando a gente vai a fundo na questão, né? E ele ficou se perguntando por que que ele não conseguia se enxergar racista antes. Olha, E que o amor aos filhos fez ele estudar o racismo. Olha só como toca, né? Bom, agora ele se nomeia como um racista em desconstrução e falou que se perdoou. Porque é isso, a gente tem que se perdoar, né? claro, claro. Mas buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento também em relação, né, a como lida com as diferenças. E uma coisa muito interessante é que quando ele entra num restaurante, ele explica para os filhos por que que não tem outros negros. Claro que ele frequenta lugares de elite, né? Sim. E aí ele chega com os filhos negros e não tem outros negros, né? Então, ele fala a verdade, né? Que e também que existe preconceito por ignorância, por falta de conhecimento e por maldade. Então, Essa é a pior de todas. eu achei muito legal essa postura de ensinar e preparando os filhos para enfrentar a sociedade, porque a criança chega lá só branco, né? Só eles pretos. Ah, por que que acontece isso? Aí ele vai falar de toda a desigualdade social que existe no Brasil, né? Até porque se não tem ninguém para falar isso, parece que é normal, né? Parece que é o lugar, se uma criança negra passa por isso, assim como foi o meu caso e de muitos, passa por isso e só vê aquelas pessoas ali. É o garçom, não menosprezando, pelo amor de Deus. É o garçom, é o segurança, é a faxineira, é o pessoal do serviço pesado que a gente fala, né? Começa a ter Aham, como o meu lugar é ali. Não começa a vislumbrar ser um médico, ser um doutor, um jornalista. Ele não começa, ele não tem condições de aham, vislumbrar isso. Ele só vai vislumbrar aquela coisa ali. Quando é uma criança, por exemplo, quando o pai é coletor de lixo, fala: o que que você quer ser quando você crescer? Ah, quero ser coletor de lixo. É o que ela vislumbra, é o que ela tem de exemplo mais próximo dela, né? uhum. Então, um pai que ensina os filhos, né, já vai alertando, mostrando como é que funciona a sociedade, como é que funciona o racismo, né? Ele acredita que isso empodera a criança, porque ela não vai crescer num mundo encantado, Sim, disfarçado, né? É pé no chão, ela precisa saber que é afrodescendente e saber dos negros importantes que existiram no passado e que existem no presente. Então, isso também é uma atitude importante dos pais, né? Apontarem as referências positivas, né? Outra coisa que eu achei bem interessante nessa hum, entrevista dele é que ele exige que na escola dos seus filhos tenha outros alunos pretos, além de professores pretos, né? Não só nossa. os filhos dele. E é claro que ele coloca as crianças em escola de elite, né? Sim, As sim. melhores do país, né? Então, ele faz questão de visitar a escola, conversar com os funcionários, conversar com professores e verificar.
Se não tiver mais alunos pretos e professores negros ou afrodescendentes, ele não deixa a criança estudar naquela escola. Então, eu achei um exemplo tão bom, Com que certeza. pode ser seguido, né? De se replicar esse exemplo, né? Aham. Muito bem. Eu também, nessa de vasculhar pelo YouTube, eu achei o médico Drauzio Varela conversando com uma doutora em psicologia, a Roberta Maria Federico. E eu fiz um recorte aí de alguns apontamentos que eles fizeram, né? Hum. Que o racismo afeta a saúde mental de pessoas negras, gerando ansiedade, depressão, baixa autoestima, isolamento social. Então, ele afirma isso, que o trauma causa, dificulta o desenvolvimento mental, que você se submeter, muitas vezes, por muito tempo seguido, a humilhação, vergonha, impõe um estresse muito forte, né? Todo o tempo. Então, isso acumula uma tensão muito grande, prejudica bastante, né? E ele apontou a incidência de suicídio, né? Em pessoas jovens, 45%, é tão horrível falar disso, quarenta e Aham. cinco por cento a mais de cometimento de suicídio entre pessoas pretas. E aí não estamos nem falando ainda da bebida, do uso da droga, do álcool, né? De causa de dependência, né? Isso Por é. conta. Vamos deixar bem claro aqui: não é porque você é negro ou afrodescendente que você vai ser acometido por essa dificuldade, esse sofrimento mental. Isso depende muito de cada pessoa, da resistência, daquilo que ela tem de interno dela para suportar. Porque a Para gente suportar. sabe Perfeito. que sofre o racismo, não tem como negar, está na sociedade, é um olhar de depreciação aqui, é uma fala atravessada ali. A gente sente, né? A pessoa que está sofrendo a humilhação Aham. percebe. Então, É pôr o pé na rua. Eu costumo brincar que é pôr o pé na rua. não É é? isso. Botou o pé na rua, Então, você já tá. é uma coisa aqui, outra ali, e dependendo, varia de pessoa para pessoa, de como aquilo vai ficar dentro dela. Pode levar ao adoecimento, tá? Mas não que todos vão adoecer. A gente está citando aqui que metade das pessoas que se suicidam são negras. Então, né, é uma constatação médica. Sim. Enfim, outra coisa interessante que eu achei, a psicóloga e psicanalista Maria Lúcia da Silva, ela despertou por uma fala interessante que eu entrei nessa também por muito tempo, a fala de que no Brasil somos todos negros. Não sei se você já ouviu isso aí. Nunca, primeira vez. Ah, entre brancos, Ah, eu já ouvi muito dessa fala. ah é, Ah, olha. no Brasil, né? Ai, todo mundo tem um pouquinho Ah, isso aí eu de já ouvi. negro. Todo mundo tem um pouquinho de negro. Minha mãe, minha É, avó, minha bisavó, e aí vai. na verdade, ela apontou, ela fez um alerta, eu achei que fez sentido. É para esconder o racismo, Sim, para sim. abafar. Para dizer que eu não sou. Faz de conta que a gente vive em sociedade, tudo numa boa, que o branco e os negros, os afrodescendentes se dão super bem, em paz. Mentira.
Eu achei interessante ela ter lembrado, porque eu, por muito tempo, fui levada por essa coisa de. Até para não enxergar mesmo o racismo, Uhum. né? Se dão super bem mesmo, doutora. Vai se dar muito bem os dois, desde que um obedeça ao outro, No caso, quem obedece quem? né? Desde que o negro continue obedecendo o branco como era lá no período da escravidão. Aí sim, aí vai estar E- tudo tranquilo. Isso, e é tudo que a gente não quer mais isso, né? Exatamente. Por quê? Porque o racismo é uma violência. E uma É isso doença. que, é isso que precisa ficar bem claro, né? É. É uma forma de violência. Você, por ser branco, se sentir de algum modo superior ao outro só porque ele é um não branco, é uma violência, E tá? eu Não, particularmente, eu percebo isso em reuniões, eu percebo isso em encontros, em grupos de amizade, sempre percebi essa diferença. E a maior parte da minha vida eu não sabia que era esse o motivo. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não sabia o que que era racismo, eu não sabia o que. Eu sabia que eu sofria porque eu era diferente. Eu não sabia nem que porque, eu sou preto. Não, não tinha essa noção. Eu sabia que sofria. Que eu era diferente, que eu tinha um menininho lá do cabelinho lisinho, ou cacheado, a pele mais clara, mas eu não tinha noção que era. Sabe, o racismo é uma coisa científica mesmo, né? Que ele é muito bem produzido, que nem a gente mesmo, o negro, a negra, demora para entender se não tiver alguém que dá um alerta, ou alguém que já consegue perceber isso a partir disso, dos estudos, das pessoas que vêm conversar, né? A gente não consegue, passa uma vida toda achando que, pô, eu não consigo me resolver na vida, não consigo uma profissão, não consigo me relacionar com as pessoas do jeito que eu gostaria, sou excluído o tempo todo, mas não tem noção que ele é excluído exatamente ou em grande parte por ser negro ou negra, né? e por causa do racismo que o É. branco aplica nele, né? Outra frase dela que eu achei bem importante destacar é assim: se torna negro quando entra em contato com o que é ser discriminado, com algo que nos faz perceber que aquela vivência se deveu à condição racial. Nesse momento se torna negro, no sentido de ter consciência. Uhum. Então, isso é uma coisa também comum, né, da pessoa ser afrodescendente, mas não achar que é, né? Mas quando sofre uma situação de humilhação ou de rejeição, alguma forma de agressão racista, é que vai se dar conta de que é por conta disso, como você Sim. acabou de falar, né? Muito Eu bem. acho essa questão da consciência racial é muito importante, sim, para toda a sociedade, os brancos principalmente, mas para o negro, para a negra, exatamente por esse momento, né? Quando você tem uma mínima consciência da sua origem, da sua ancestralidade, né? Que você é negro, que é negra, que é afro-brasileiro, que enfim, que é pardo, enfim. Mas que você tem essa consciência e acontece muito, né? Uma abordagem diferente, uma abordagem que você percebe que está sendo abordado pela questão da sua cor, a reação pode ser outra. Isso aí que a senhora falou, né? As pessoas, quando elas não têm consciência, elas sofrem uma abordagem, ou seja, policial, supermercado, que sempre acontece, loja, elas desmontam, acaba com a pessoa, o psicológico, enfim, destrói o emocional dessa Olha, pessoa. É por isso que é importante, é necessário o mínimo de consciência racial, para os brancos, sim, mas principalmente para a população negra, para não sofrer todo esse trauma que vai ficar depois, além do que já vive, mas esse trauma que só naquela hora ela tomou consciência, poxa, eu fui abordado, eu fui enfim, investigado, sei lá, porque eu sou aham. negro. Então, aí nesse momento é não aceitar o racismo. Exato. Agora existe lei, a gente tem direitos. A Isso. pessoa pode fazer um boletim de ocorrência, porque tem que corrigir a sociedade, não tem outra forma.
é não aceitando o ataque racista, né? Eu, sendo branca, eu não tenho problema de andar no supermercado, numa loja. Ninguém fica me seguindo para Aham. ver se eu vou roubar, né? É uma humilhação muito grande a pessoa entrar e alguém começar a seguir. Não dá para sofrer isso. Tem que se rebelar, tem que denunciar. É É, a e, arma e que a gente tem. desde 2023, né? Uma lei que foi aprovada que passou de injúria racial. Injúria racial também é crime, né? Assim como o racismo, né? Tem a mesma É. equivalência. Então, a partir disso aí, se a pessoa sofreu esse racismo, essa injúria racial, ela faz boletim de ocorrência, a outra, e tem acontecido muito, né? Quando a polícia vem e prende mesmo, não tem mais aquele negócio, vou levar, vamos esperar que o juiz vai decidir se foi ou não. É. Não, vai Aham. preso, né? E tem acontecido, felizmente, né? Pouco, mas tem acontecido. Sim, sim. E vamos torcer para que aconteça cada vez mais, né? Bem, outra coisa importante que essa psicóloga, psicanalista negra alertou, a importância do psicólogo, do profissional, né, o psicoterapeuta, fazer um estudo sobre racismo, porque isso muda muito quando ele está escutando um paciente afrodescendente. Então, eu percebi pela minha experiência pessoal, estar estudando racismo mudou muito minha visão. Você enxerga o outro com uma perspectiva além daquilo tudo que você estudou na psicanálise, na Uhum. psicologia, né? Você aprofunda essa questão do convívio social e do quanto sofre, o sofrimento que causa o racismo, É tá? absurdo, é absurdo. Ele atrasa Então, a gente, assim, anos, anos. atrasa, né? Ele atrasa Cria, anos, anos, não tenha dúvida. cria barreiras, né? O tempo Cria todo, o medo, tempo todo. poda atitudes, poda decisões, né? O que eu costumo falar, depois que eu comecei a entender um pouco mais a questão do racismo, quando eu chego em qualquer lugar, ou mesmo andando na rua, quem chega primeiro não é o Odair, que é jornalista, que é radialista, que é formado, que é um cidadão, que enfim. Não, chega um homem, um ser preto, que, Aham, que já é definido que ele é bandido, que ele vai te roubar, que ele é perigoso, foge dele, muda de calçada, fecha, segura a bolsa, guarda o celular, porque esse cara, ele não é jornalista, ele não é um ser humano, ele não é radialista, enfim, ele não é um cidadão. Ele é uma pessoa negra, um homem negro, que é pior ainda no caso do homem, né? É um homem negro, aham, logo é perigoso. aham. Essa associação, né, Direta, associação direta. da pessoa afrodescendente com um criminoso, Sim. Que né? foi também, É, dentro do racismo, foi uma construção, né? isso, que vem da construção lá de 400 anos. É. Exatamente. Eu lembrei agora de um das, dos vídeos que eu encontrei, né? A psicanalista Isildinha Batista Nogueira, uma pessoa adorável, negra, né? E ela conta que ela atende, né? Uma psicanalista muito bem conceituada e procurada no Brasil inteiro para dar palestra sobre o racismo. E ela conta o episódio que ela está lá, de sexta-feira, segundo a religião dela, ela se veste de branco. E ela chegou no prédio onde ela atende e subiu no elevador para ir para a sala dela e uma senhora perguntou se ela tinha referência de alguma babá, né?
associando ela imediatamente, não uma médica, porque era um prédio onde só profissionais, médico, psicólogo, Sim, psicanalista, sim. dentista. Uhum. Não, ela associou aquela senhora negra de babá, Eu estou dando risada né? porque é Em cômico. São Paulo, num bairro chique, né? Sim. Classe alta. É assim, é assim. Ah, tem um episódio que a gente vai tendo, nossa, tantos exemplos assim que tô eu lá na faculdade de jornalismo na PUC, Campus 1 aqui na Dom Pedro, né? Esse eu acho que foi no É. ano 2000, 2001. Tô eu lá. Aí eu estava conversando com o Sam esses dias, que lá no comecinho da década de 2000 começou uma moda de andar de chinelo, né? Então todo mundo ia para a faculdade de Aham, chinelo, chinelo havaiano, né? A gente tava comentando isso. Então eu lá com o meu material, minha bolsa com material e tal. Tô naquele fluxo que é 6h15, 6h30 na PUC, um monte de ônibus chegando, van chegando, os alunos, é um vai e vem de aluno que não acaba mais. Para um casal na minha frente e fala assim: por favor, onde fica o. Sabe onde fica a copiadora? Onde tira a Xerox? Você pode levar a gente lá? Eu não pensei em nada na hora, eu simplesmente orientei, falei, é logo ali, estava bem na nossa frente, né? Falei, é logo ali. Bom, enfim, esse aham. foi um dos episódios. Depois for falando, vão aparecer tantos outros. Tipo, ele supôs que era um serviçal lá da É, faculdade, não um estudante, né? logo que eu me formei em jornalismo, fui fazer uma matéria no rádio, a Rádio Nova Sumaré aqui na cidade, e junto comigo estava o operador de som, o operador, o técnico de som, né? Eu pronto, com o gravador na mão para fazer, o bloquinho da anotação, caneta. A pessoa responsável pelo evento veio conversar com o operador. É como se o Sam que é branquinho, chegar no ambiente, Sim. estou eu lá que sou o responsável aqui do microfone, né? O jornalista, e vão conversar com o Sam, com quem que eu vou? É você que vai me entrevistar? Aham, Tipo assim, né? aham. É sério, Isso, cara, é sério. Umas coisas assim que próprio do racismo, né? exatamente. Sabe o que eu me lembrei agora? É. Enquanto os 5 anos que eu estudei psicologia na PUC, em Campinas, eu vi uma única estudante negra. Uma única, tá? Me lembrei agora. Isso está mudando, né? Sim, Nos últimos 20 e 25 poucos anos, né? anos, Por aí, né? né? As coisas começaram a mudar, né? No ano 2000, na minha sala, que éramos em 90 alunos no começo da turma, né? No É. primeiro ano de jornalismo, éramos por volta de 90 alunos. Eu era o único. Aham, Você aham. todo mundo odeia o Chris. Aí, Era tipo o Chris. doutora, deixa eu só dar uma boa Oi. noite aqui. Ah, O sim, Sam, o claro. Sam, o Sam tá aqui, deu boa noite aqui. A Ah, Cláudia também deu legal. boa Boa noite. noite. O seu Laerte, boa noite, que você seja feliz hoje e sempre. A Sueli está dando boa noite aqui, boa noite, e a toda a equipe do Folha de Sumaré, a Cláudia também, a dona Nair dando boa noite. A Sueli está dizendo assim, doutora Leila, hoje é o Dia Nacional do Nordestino. Eu sou da Bahia, vim para São Paulo praticamente escravizada aos 11 anos de idade. Lembro que o Uau. racismo ainda é presente contra os nordestinos também. Aqui está o Paulo Alexandre, meu amigo combatente. Parabéns, meu amigo, sucesso. É isso. Olha, 11 anos de idade. Era muito comum isso. Inclusive, minha mãe viveu a mesma situação que ela. É, tá. Terrível, né? Mas que legal que hoje é dia do nordestino. Acho essa diversidade nossa é tão bonita, né? É. No Brasil inteiro. Eu também sou filho de baliano. Aham. Eu Cada sou baianinho. região do Brasil tem suas culturas, seus costumes, e É, essa mistura torna a sociedade mais gostosa, mais bonita, né? verdade. Só precisa trabalhar, diminuir, desconstruir o racismo dentro de cada um, para ficar assim a melhor sociedade, né, do planeta.
Muito bem. Eu acho que para finalizar, eu vou abordar aqui uma questão importante, que é a ideia de raça, né? Hum, Porque assim, só existe uma única espécie humana, uma única raça humana. Na verdade, eu gosto de chamar de espécie. Eu estudei sobre, acho que era em 96, mais ou menos, esse livro aqui, deu para ver aí, tá, deu. A Origem da Espécie Humana. Olha Eu que sempre legal. fui intrigada em saber de onde viemos, como é que se deu, toda coisa da humanidade no planeta Terra, né? E tem um outro livro também que é bem interessante, O Povo do Lago. Eles tentam reconstruir como era a vida na pré-história. Eles acham os fósseis numa comunidade, pelo número de fósseis e tal, eles deduzem e tentam reconstruir como eles viviam há milhões de anos atrás. Uhum. Bom, eu acho interessante esses estudos. E foi lendo A Origem da Espécie Humana que eu vi que da onde se originaram os seres humanos? Da África. Até prova ao Simples assim. contrário, é lá, né? Não, eles tentam. Você acha que se existisse em outro lugar, os europeus não teriam anunciado? Sim, sim. E teve, não sei se no 1800 de alguma coisa, ou 1900, começo do século XX, teve um europeu que tentou forjar um fóssil para Ah, querer provar que lá na região da Europa já haviam os mesmos seres, né, de antigamente, tinha milhões de anos. E aí, com o tempo, descobriram que foi mentira, ele tinha forjado, porque não admite, não não admite, admite. sabe? É a origem da espécie humana. Passaram milhões de anos, centenas de milhares de anos, os humanos foram se espalhando pelo planeta. E uma teoria que se diz é que por conta da não necessidade de melanina na pele, foi mudando, foi embranquecendo, variando as cores, né? Os asiáticos têm a coisa de ser um pouco amarelo, enfim, cada europeu tem branquíssimos, né? Sim, Enfim, mas o fato é, a espécie humana se origina da África. E da África ela se espalha pelo planeta. É fato, né? Bem, aí vem a ideia da raça, né? A raça é uma construção social. De novo, quem que saiu com essa, né? Os europeus. Foi na época, né, no século XIX, no 1800, eu acho que até antes, não. Foi a partir de 1500 que eles começaram a explorar, colonizar países fora da Europa. E nesse processo de colonização, o que é colonização? É se apropriar de riquezas de outros países. É é chegar invasão, é e dizer, roubo, é furto, é. né? E roubar. E aí, então, começou essa tal classificação de raça. Sim. Não, a ciência nunca adotou esse termo para classificar nada. Eles é que saíram com essa e denominando, então, a raça dos asiáticos, a raça dos africanos, né? Mas o interessante, daí, nunca se ouve falar da raça branca.
Não, porque não tem necessidade de falar. É porque o fato de ser branco é puro. Não há uma classificação, não há que se dizer que é uma espécie, simplesmente existe. Ponto. E não classifica como raça. É Exato. tão assim, arrogante, né, de se achar a mais, que só os outros são raça. Sim, o resto tudo é raça. Aham. Então, são coisas assim. Mas foi, ó, só para ilustrar aqui, foi em 1974 que os paleontólogos descobriram esse fóssil na Etiópia, que fique registrado. Que fique registrado, perfeito. Quem duvidar, faça a sua pesquisa, né? A pesquisa é livre, né? O conhecimento é livre. É. Enfim, eu acho que para introduzir o assunto, porque nós temos muita coisa para falar sobre as relações sociais com o racismo, mas também sobre a experiência, o conhecimento dos africanos. A gente, aos poucos, vai trazer aqui tanto da história da África, como da história dos negros cientistas no Brasil, do trabalho que eles fizeram. A gente tem muita coisa para comentar, e aos poucos a gente vai trabalhando esse conteúdo. Perfeito. Introdução melhor que essa, poderíamos ter tido. Foi só a degustação de tudo que vem por aí, né? A gente procura fazer um trabalho legal, e se alguém que tiver alguma sugestão, Ótimo, deixa perfeito. no chat aí, ó, fala de tal assunto e tal, e aí a gente vai tratando nos próximos encontros, né? Legal. Deixa eu ver, tinha mais algum comentário aqui? Ah, não, era isso mesmo. Doutora, então nos vemos na próxima quarta-feira? Isso, mesmo horário. Mesmo horário, estaremos aqui. Obrigado mais uma vez, viu? É sempre muito bom e vai ser sempre muito bom ter a senhora aqui às quartas-feiras, às 15 para as 18, né, no caso, ou 17h45. Obrigado, uma ótima noite, viu? Eu agradeço, estou muito feliz e vamos em frente. Tchau, Isso tchau. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, terminamos mais um bate-papo aqui com a doutora Leila Siligueira, psicóloga, psicanalista, escritora, nossa anunciante também aqui no podcast. Sam, valeu. Gente, agora estamos encerrando o podcast hoje. Amanhã nós vamos ter um cara aqui, o cara falando sobre desenvolvimento pessoal, palestrante. Vai ser muito legal. A gente vai divulgar o card dele. Vocês vão acompanhar aí. Fechou? Obrigado. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau.